Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Esse vídeo é um vídeo breve só para nós tratarmos acerca de como vai funcionar o nosso grupo de pregação, onde basicamente a gente vai estar passando um cronograma. Mas antes de tudo eu quero deixar um texto bíblico para os irmãos que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto que se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então a arte da pregação, que é a homilética, eu não vou entrar muito no termo teológico da homilética, que é basicamente a arte de pregar, a arte de saber comunicar. Essa palavra ela vem do grego e significava ensinar, e a homilética ela nada mais é do que a arte de saber comunicar essa dádiva do Evangelho. E também a questão que eu quero abordar nesse dia de hoje para os irmãos, também pretendo fazer vídeos bem curtos, de no máximo 5 minutos, para não ficar muito extenso e nem muito pesado para compartilhar. Que o objetivo primário do grupo é estarmos passando ali os tipos de pregações, que são característicos, 3 tipos de pregações, que durante a semana a gente vai estar falando um pouco. E também quero passar para os irmãos a forma de se estruturar um sermão, um esboço, que é basicamente a ideia primária do nosso grupo aí. Falar rapidinho acerca do nome do grupo ser esse, porque eu achei que colocasse só grupo de pregação ia ficar um pouco vago, então eu resolvi colocar o nome Escola de Pregadores Charles Spurgeon, porque Charles Spurgeon é um importante pregador na história da igreja, até recebeu o apelido de o Príncipe dos Pregadores. Então, se os irmãos tiverem curiosidade em saber quem foi Charles Spurgeon, pesquise futuramente e os irmãos irão se surpreender com a dedicação e a vida devocional desse homem de Deus acerca da pregação. Um outro ponto importante que eu queria frisar para os irmãos era acerca primeiro, da questão de orar a Deus pedindo sabedoria para saber se realmente esse chamado da pregação realmente é da parte de Deus ou se porventura é algo que não que eu esteja dizendo aos irmãos que não seja da vontade de Deus, mas a gente sempre tem que orar pedindo a Deus sabedoria para que o Espírito Santo mostre para nós qual que é a sua vontade, qual é a forma correta que Ele quer nos usar na sua obra. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas a vontade de Deus é outra. Eu digo por experiência própria. Tanto é que quando eu comecei a minha caminhada cristã em 2015, a princípio eu pensava que o meu chamado na igreja era para ajudar na questão do louvor e da música. E com o passar do tempo, eu fui me descobrindo nessa área da pregação e também na área do estudo. Tanto é que eu me classifico mais como um lecionador para passar estudos à igreja do que um próprio pregador, mas também, pela graça de Deus e sua misericórdia, consegui desenvolver essa parte da pregação. Então nós devemos orar primeiramente a Deus pedindo sabedoria e pedindo a Deus para nós entendermos se essa é a vontade dele. E sendo confirmado essa vontade de sermos pregadores, nós devemos também estar na dependência do Espírito Santo, que é uma das coisas primárias para se pregar o Evangelho, é a autoridade que o Espírito Santo capacita o pregador. E também, junto com essa capacitação que o Espírito Santo proporciona, também nós buscarmos, por meio da palavra, por meio dos meios que nós temos disponíveis, que são... Aqui até trouxe alguns, nós temos essa é a Bíblia de estudo que eu tenho mais umas 2, 3.
um atlas bíblico que nos auxilia para entendermos a geografia local, onde ocorre tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu tenho também alguns comentários bíblicos que também nos auxiliam nessa parte de fazer os esboços, criar os sermões. Então, basicamente, são ferramentas que nos auxiliam. Aliás, eu quero pedir desculpa, não é sermões, né? O sermão. E então, essas são as ferramentas que nos auxiliam na preparação dos estudos, nas preparações das pregações, e também a oração, a comunhão com Deus, que são peças fundamentais. Então, nesse primeiro vídeo de hoje, o que eu quero dizer basicamente para os irmãos é pedir sabedoria a Deus, para Ele mostrar se realmente esse trabalho magnífico de pregar é da vontade dele. E segundo, buscar a dependência do Espírito Santo. Tem um sermão bem interessante de Jonathan Edwards, que também é outro pregador interessante, que ele fala a dependência, o Deus glorificado na dependência do homem, que o homem é totalmente dependente de Deus para a salvação, para a redenção, para a santificação e para a glorificação, e também o homem é totalmente dependente de Deus para atuar na obra, na igreja. Então nós somos dependentes de Deus em todos os aspectos e esferas da nossa vida. Então esse primeiro vídeo é um vídeo breve, passando para os irmãos quais são as ideias, as características principais que nós temos em mente desse grupo, que é basicamente ensinar o básico aos irmãos. Eu não vou aprofundar muito teologicamente, né, porque os irmãos até inclusive têm umas cosmovisão diferente da minha, mas na questão da pregação é uma coisa que tanto os irmãos que são mais de linha pentecostal e quanto nós que somos mais da linha reformada temos em comum, que é termos que pregar, temos que alimentar a igreja. E isso, então, eu posso compartilhar com os irmãos até. Esse era um anseio no meu coração que eu tinha já há um bom tempo de estar auxiliando, principalmente os jovens, que a nossa juventude, a maioria querem se envolver mais na parte da música da igreja, que também é uma coisa válida, é uma coisa lícita, mas aquilo que edifica a igreja é a palavra, porque a palavra é que penetra os corações dos pecadores e também alimenta a igreja local. Então todos tenham uma boa noite, Deus abençoe, e amanhã a gente traz mais algum tema, mais alguma coisa a acrescentar nesse grupo. Então que Deus abençoe cada irmão e tenham uma ótima noite.